Boa noite, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Querida família, né? Sintonizada aqui do Maria Francisca Rocha. Essa noite, mais uma vez, nós vamos estar com um tema. Então, nós vamos ter a oração, depois o tema hoje é muito bacana, vida, aprendizado, vai ser com o expositor, é o Wagner. Depois a gente vai ter um tempo para quem quiser fazer pergunta, quem quiser colocar mais alguma questão para complementar, e o encerramento, então, por volta das 9 horas, da oração final com a Elde. Então, rapidinho, vamos começar. Vamos fazer nossa oração? Vamos fechar nossos olhos. Olha, introjetar lá dentro da nossa casa mental, elevando o pensamento até a Deus, nosso Pai. Bem lá no alto, onde a gente pode ter essa intimidade com o Pai e com Jesus, a luz divina, o Cristo, esteja em cada lar, em cada pessoa presente, em cada família, que esse amor se irradie por todos os espaços onde estamos chegando, que o Cristo Jesus esteja na boca do nosso expositor, intuindo, trazendo o seu evangelho vivo de amor, essa água pura que vai nos alimentar para que seguimos cada vez mais. Vamos por esse caminho que ele nos mostra, nos norteia, que ele trouxe para todos nós. Querido Jesus, trazendo então a sua radiação de amor para todos os nós aqui unidos, e o Senhor nos guie pelos caminhos da felicidade, pelo caminho da casa do Pai. Sede conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, nós vamos pedir, o Wagner deve estar sintonizado aí, que ele pode começar, esteja à vontade. Bem-vindo, Wagner. Boa noite a todos. O áudio para vocês estão bem? Está bem? Tá, o áudio está bom. Ok. Tá bom, Então, nós estamos vendo. Tudo beleza. Tranquilo. Obrigada. Nós vamos falar um pouquinho sobre aprendizado. Eu tenho bastante material de reserva aqui para algumas perguntas e vou fazer uma rápida introdução que vai nos ajudar a compreender as questões que o Emmanuel nos responde. Então, nós precisamos ter em mente que a doutrina nos diz que nós somos espíritos. Então, o corpo físico e o corpo espiritual é só uma matéria que o espírito tem. E eles dizem que o espírito são seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. E eles definem para nós, se assim nós aceitarmos, porque o nosso dicionário não tem palavras adequadas para definir o que é o espírito, então eles dizem que se nós desejarmos, se nós quisermos, o espírito é uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Um outro ponto que eu vou chamar atenção é para a questão de datas. Nós vamos observar que nós temos a figura de Deus ali, já que Deus criou os seres humanos, ou criou os homens e mulheres à sua imagem e semelhança, e como a doutrina diz que nós somos espíritos e uma centelha, então Moisés não estava se referindo exatamente ao ser físico, mas sim a essa centelha que agora mais tarde nos é esclarecido. E assim fica fácil compreender quando a gente vê no livro Gênesis, no seu capítulo 1, lá nos versículos 26 e 27, quando Moisés escreve que Deus criou o homem à sua Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E hoje a doutrina nos traz esse esclarecimento.
E a questão de data, nós vamos ver que no Livro dos Espíritos, na questão 23, o que é espírito? Com letra minúscula, e eles dizem que é o princípio inteligente. Então nós temos aqui o princípio inteligente. E na questão 76, que definição se pode dar dos espíritos? Pode-se dizer que são seres inteligentes da criação e povoam o universo fora do mundo material. E aqui nós temos o espírito. São coisas distintas o que a doutrina nos explica. E André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, nos dá uma referência sobre isso e em questão de tempo também. Ele diz que entre o princípio inteligente e a condição de espírito, leva-se 1,5 bilhão de anos, ou 15 milhões de séculos. Então, que durante esse período, o princípio inteligente, ele estagia, ele se faz, ele se transforma nos reinos inferiores, no reino mineral, vegetal e animal, conforme estamos observando aqui. E vamos verificar que, quando ele chega a este ponto, aí sim, o espírito passa a nascer em corpos humanos. O que é importante para nós aqui? A data 1,5 bilhão de anos. Na questão 224, eu não coloquei ela aqui, mas também diz que os espíritos, entre uma reencarnação e outra, pode levar de algumas horas a centenas de milhares de séculos. São milhares de 100 anos até que essa alma possa reencarnar. E eles observam que esses espíritos que ficam muito tempo sem reencarnar, há 2 motivos básicos. Um é quando o espírito se dispõe a estudar no mundo espiritual, e aí ele fica milhares de séculos sem reencarnar, até que ele se dispõe a renascer para dar continuidade ao aprendizado que obrigatoriamente tem que ser feito no plano físico. E outros espíritos que muitas vezes ficam sem reencarnar por milhares de séculos são almas que, resistentes às mudanças e não se modificando com os seus erros, ficam vagando no mundo espiritual até que um dia sentem a necessidade de se modificarem, de se renovarem, se arrependem dos seus atos. Então, nesse momento, Deus coloca a oportunidade de renascer. É a questão 224, e aí a gente vê que 100 anos, para nós aqui, pode parecer muito, mas para o mundo espiritual é um piscar de olhos. E nessa questão aqui dos bilhões de anos, fazendo uma comparação entre o mundo espiritual e o mundo físico, nós vamos verificar que aqui surge 2 sementinhas, o óvulo e o esperma. E que aqui um dia surge Maria, Pedro e José. Mas vamos observar que entre um período e outro, nós temos uma média de 9 meses. Já que entre os espíritos, uma média de 1,5 bilhão de anos. Pois bem, para efeito didático, a doutrina diz que esta chama ou essa centelha tem uma cor que, para nós, se pudermos vê-la, vai do escuro ao brilho do rubi, conforme o espírito é mais puro ou menos puro. Então eles nos mostram que há um percurso, um caminho a percorrer entre o espírito menos puro e o mais puro. E aí eu trouxe para efeito didático essa observação. O corpo físico surge ao 0 ano, e durante um período ele vai crescendo, amadurecendo, até que chega aos 100 anos, porém um dia ele desaparece. Mas o corpo físico ele começa a beber. Para nosso estudo aqui, o espírito escuro, poderemos tratá-lo como um espírito bebê.
que nada sabe, nada compreende e tudo tem a aprender da mesma forma que o corpinho físico que nós temos aqui. Vamos observar que durante as milhares de reencarnação, esse espírito ele vai nascendo, espírito bebê, nos mundos primitivos, e então a gente vê que, apesar do espírito ser bebê, ao reencarnar num corpo físico, o corpo físico surge bebê, o corpo físico amadurece, mas o espírito continua bebê durante toda a sua existência. Só ao longo de milhares e milhares de anos e milhares de reencarnações é que o espírito chega à condição depois de espíritos crianças, espíritos jovens e adulto. Vamos verificar que nos mundos primitivos, os espíritos bebês não ficam sozinhos. Junto deles, nascendo no meio deles em menor proporção, nós temos os espíritos criança, que nascendo também ajudam a esses que são mais jovens a aprender. E temos também alguns espíritos jovens nascendo no meio desses espíritos para auxiliá-los. Vamos observar um pouco mais à frente que o mesmo acontece quando os espíritos tomam idades mais avançadas através dos processos reencarnatórios. Na questão 115A do Livro dos Espíritos, eles nos esclarecem sobre isso. Segundo o que é capaz de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com percorrer as diferentes fases da vida? E aí eles dizem, sim, a comparação é boa de que na origem os espíritos seriam como crianças, espíritos bebês, espíritos crianças, espíritos jovens, espíritos adultos. A criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade, mas a vida do homem tem um termo, ao passo que a dos espíritos se prolonga ao infinito. Então, com essa observação, a ideia de apresentar os espíritos como espírito bebê, espíritos crianças, espíritos jovens, dá-nos uma ideia do porquê que alguns seres humanos são capazes de fazer coisas impressionantes, enquanto outros seres humanos com a mesma idade física diz, eu não entendi nada. A diferença é que a alma que habita um corpo é jovem e a outra alma que habita o outro corpo da mesma idade já tem milhares e milhares de reencarnação. Basta lembrarmos de Jesus, no nosso meio. Quanta evolução se comparado a nós. E vamos ver que à medida em que o espírito alcança uma maioridade, se tornam espíritos criança, a sociedade deles se torna inclusive melhor, deixam de morar em caverna, passam a fazer abrigos, é uma informação didática para o nosso estudo, e junto dos espíritos crianças, também nascem espíritos jovens, mais amadurecidos para auxiliá-los. E também nascem espíritos adultos nesse meio para auxiliá-los. Vamos verificar que entre o espírito criança e bebê e o espírito adulto ou espírito já amadurecido, há uma sequência em que os espíritos precisam passar. Da mesma forma que leva alguns anos para que o corpo físico passe de uma posição a outra, também os espíritos levam não alguns anos, mas centenas de milhares de séculos para passarem de uma posição a outra, conforme o esforço intelectual e conforme também a idade de criação deles por Deus. Até que o espírito alcança a condição de espírito cor de rubi,
ou espírito puro. E aí eu trago a figura de Jesus representando uma alma já bem amadurecida. Vou trazer agora outra observação em que a doutrina diz, no Livro dos Espíritos, que conforme eles nos dizem, a vida do corpo bem pouca coisa é se comparada à importância do espírito em si. E diz que um século do nosso tempo não passa de um relâmpago, de um raio na eternidade, e que os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo. E vamos observar agora que nas questões 201 e 202 do Livro dos Espíritos diz que o espírito não tem sexo. Como o entendeis? Pois que os sexos dependem da organização. É que para nós, quando definimos o que a sexualidade, nós verificamos menino e menino. Por isso eles dizem que o sexo depende da organização. Qual a organização física que o espírito está utilizando? E como eles dizem na questão anterior, que os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo, então vamos verificar que eu estou disfarçado de Wagner no dia de hoje. E eles dizem que o espírito que animou o corpo de um homem em uma nova existência pode animar o corpo de uma mulher. Então, esta alma, esse espírito, ele não tem sexo. Ele pode tanto ocupar um corpo masculino quanto ocupar um corpo feminino. E eles ainda dizem que quando o espírito está na erraticidade, que prefere o espírito encarnar num corpo de um homem ou num corpo de uma mulher? Então eles respondem que isso não importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Então o espírito, no mundo espiritual, conforme a sua necessidade, ele entende que um uniforme masculino é melhor para ele desenvolver a tarefa ou corrigir o seu passado. Em outra situação, ele vai compreender que o uniforme feminino é mais adequado para a sua evolução e para corrigir o seu passado. Feito isso, uma outra coisa muito importante para o nosso estudo. A chegada do espírito em um mundo. A doutrina diz que, Livro dos Espíritos, questão 94, o invólucro semimaterial ou o corpo espiritual, ele é tirado do fluido universal de cada globo, razão porque não é idêntico em todos os mundos. Passando o espírito de um mundo a outro, ele precisa mudar de envoltório como mudais de roupa. Como isso funciona? Então nós temos um espírito que está chegando no planeta Terra. Observa que chegou só o espírito, não existe corpo espiritual. E aí quando ele chega no planeta Terra, ele se conecta ao fluido cósmico universal do planeta Terra, absorve esse fluido dele e constitui o seu corpo espiritual, que a partir daqui é que vai ser modelado os corpos físicos conforme as reencarnações que ele faz no planeta Terra. Terminado o seu estágio, o seu aprendizado no planeta Terra, então temos a partida do espírito. Ao partir, o espírito se desfaz do seu corpo espiritual, ele já está desencarnado, se desconecta do fluido cósmico universal do planeta e ele parte, sem levar absolutamente nada a não ser a sua essência, o seu conhecimento, sua sabedoria. Então é onde eles dizem que o espírito
pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora do mundo material. Feito isso, nós vamos então em Emmanuel, aonde ele nos traz a primeira pergunta, aonde disseram a ele assim: Emmanuel, o homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual, ao seu passado? Diante dessa pergunta, nós precisamos lembrar, eu trouxe essa imagem para nos dar uma ideia. Então, somos nós aqui no presente, o homem físico, aqui as diversas reencarnações em que esse espírito teve, e aqui a reencarnação futura, pois a doutrina diz que o nosso dia de hoje é reflexo do nosso passado e o futuro nosso, as novas reencarnações, irão refletir aquilo que fazemos no dia de hoje. Então nós temos o espírito aqui que ao longo de milhares de anos e milhares de reencarnações, ele aprendeu coisa, ele desenvolveu, ele cresceu, ele criou nova sabedoria através das experiências, e como nós vimos nas telas anteriores, o espírito ele reencarna em diversos mundos, e de um mundo para outro ele troca de corpo espiritual. Então, o espírito carrega todas as suas deficiências e todas as suas sabedoria na sua consciência espiritual e não nos meios físicos. Então, Emmanuel nos responde essa questão dizendo que, como a maioria das criaturas humanas se encontram em lutas expiatórias aqui no mundo terreno, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, e de modo a ascender, a elevar-se para a vida e para a luz que reside em Deus. E aí nós temos a figura que nós utilizamos lá atrás, que o espírito encarnado no corpo aqui hoje, ele procura se desfazer de todos esses cadáveres que são os seus processos reencarnatórios e que trazem neles sabedoria, mas trazem também equívocos que ele precisa corrigir a cada reencarnação. E Emmanuel nos traz uma imagem para a gente compreender o que ele está falando. Ele diz que essa imagem que ele acabou de dizer, que é o homem se desfazendo do seu próprio cadáver, que é o passado culposo, e que de modo a ascender, a elevar-se para a luz e para a vida, Emmanuel diz que essa imagem temo-la na semente do mundo, como exemplo na semente do mundo. E aí eu busquei essa imagem do feijão. Emmanuel nos diz que para desenvolver a semente, o embrião, cheio de vitalidade, de beleza, e aí a gente vê aqui a semente do feijão se desenvolvendo, se livrando de toda uma estrutura para alcançar a luz. Da mesma forma o espírito. Então ele diz que necessita a semente do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, a fim de se desfazer do seu invólucro, crescendo em seguida para a luz do sol e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores e frutos. É o espírito que, ao longo de milhares de reencarnações e milhares de séculos, vai renascendo e se desfazendo do lado infantil, do lado criança, do lado juventude, se tornando adulto, amadurecendo e passando a ter responsabilidade até alcançar a posição de espírito puro. E nós observamos que em Pedro, ele diz que o amor cobrirá a multidão de pecados
é que as falhas cometidas aqui, muitas vezes, por sermos jovens, crianças, não fazemos por maldade, mas por ausência de conhecimento. E aí, à medida em que nós aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos, esse amor cobrirá essa multidão de pecados. Indo em frente, nós vamos verificar que na segunda pergunta, que é a 117, fizeram a Emmanuel a seguinte questão: a inteligência julgada pelo padrão humano, porque quando ele diz a inteligência julgada pelo padrão humano, é que nós pegamos uma pessoa e pela sua postura, pela sua natureza, nós dissemos, essa pessoa ela é muito sábia, ela é muito inteligente, ela tem muito conhecimento. E outro, a gente fala, nossa, completamente ignorante no assunto, não tem nenhuma sabedoria. Então, essa inteligência, julgada pelo padrão humano, será a súmula, será a soma de várias existências do Espírito sobre a Terra. Quando nos deparamos com alguém muito inteligente, essa muita inteligência é uma aquisição local, ele nasceu, desenvolveu, cresceu aqui, ou ele traz isso de muitas reencarnações. E aí nós devemos lembrar do Espírito e da imagem que já verificamos, que o Espírito ele renasce muitas vezes, surgiu como bebê, e ao longo de milhões de reencarnações e milhares de séculos, ele foi adquirindo sabedoria. Então Emmanuel nos diz que os valores intelectivos do sujeito ao qual nós olhamos aqui na Terra e falamos que é muito inteligente, representa a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias, muitas reencarnações. Atingida essa posição, o homem, se o homem, aí ele traz uma outra anotação interessante para nós, que ele diz: atingida essa posição de ser um homem muito inteligente pelos padrões que nós elegemos, então, quando nós deparamos com um ser muito inteligente, Emmanuel diz que atingida essa posição de muita inteligência, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, então ele estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. E eu trouxe então a figura de Jesus, que é um ser extremamente inteligente, mas carregava consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual, que é o comportamento moral. E quando encontramos alguém muito inteligente que carrega um comportamento moral elevado, ele conseguiu já, ao longo dessas milhares de reencarnações, esse aprimoramento. Mas vamos encontrar muitos que têm uma inteligência elevada, mas o lado moral ainda está baixo. Como veremos numa questão à frente, Emmanuel vai nos mostrar que primeiro se acontece a inteligência, e somente depois da inteligência se alcança o lado moral. Indo à frente, nessa questão da gente compreender essa herança das novas existências, a ciência humana hoje já demonstra isso para nós de forma científica. Em 2019, eu estando aí na casa, eu trouxe um pouquinho sobre esse assunto. O que acontece? Na questão 118, como se registra as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes?
Por que essa questão? Porque nós sabemos que estamos aqui hoje estudando essa matéria e sabemos que somos espíritos. Nós já sabemos que reencarnamos muitas vezes, mas nenhum de nós não lembramos como foi a nossa reencarnação passada. Não sabemos em qual planeta, em qual condições, rico, pobre, num corpo masculino, num corpo feminino, e quais são os acertos e faltas que cometemos. Então, como esse acervo pode nos ajudar no dia de hoje, relacionado às encarnações passadas que nós já carregamos como conhecimento? Então, Emmanuel nos responde o seguinte: que essas experiências, no próprio patrimônio íntimo, que a alma registra suas experiências no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata, natural, nos trabalhos purificador do porvir. Mas nós observamos de que nós guardamos essas informações para nós, mas estamos encarnados e não lembramos dela. E vimos no quadro anterior que quando o espírito chega ao planeta, ele não traz absolutamente nada, nem um caderninho de anotação, nem uma cola, absolutamente nada. Ele chega de mãos, aliás, sem mãos, só ele é espírito. E nós vamos verificar que quando o espírito parte, ele, ao mesmo tempo, também deixa toda a matéria aqui, ele não leva cola, ele não leva anotação, ele não leva nem mãos, só o espírito parte. Então nós sabemos que o espírito adquiriu conhecimento na reencarnação, está com ele, mas como ele vai aproveitar isso nas encarnações seguintes? Então, nós verificamos que o Emmanuel recebe a pergunta: como se registra as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? Então, o Emmanuel diz que isso fica guardado no patrimônio íntimo do espírito. Ok, o espírito desencarnou, mudou de mundo, deixou toda a matéria e levou o conhecimento. Chegou num novo mundo. E aí agora ele precisa de ter acesso a esse conhecimento para dar continuidade ao seu aprendizado. Esses dados que eu vou mostrar, eles têm demonstrações científicas no dia de hoje. Já desde 2018 eu venho buscando trazer esse material e quando foi em janeiro eu achei a explicação científica dele. O que nós temos dentro da doutrina que ela mostra para nós? Aqui nós temos um corpo físico, bebê. E nós sabemos que esse bebê, na realidade, é um espírito bem evoluído que, como diz na questão 738A, os corpos são meros disfarces com que os espíritos aparecem no mundo. 738A. Os corpos são meros disfarces com que o espírito aparece no mundo. Então verificamos que aqui nós temos um espírito disfarçado desse bebê. E nós vamos observar que o espírito, ele passa a enxergar o mundo exclusivamente pelo lado físico do corpo. Ele vê pelos olhos, já não vê mais pelos olhos espirituais, ele vai escutar pelo ouvido, ele vai sentir as coisas pelo paladar, pelo tato e pelo olfato. E nós vamos observar que o espírito recebeu um corpo novinho e esse corpo novinho tem uma memória física novinha. Basta lembrarmos de Jesus, que quando nasceu era bebê. Maria o carregou no colo, ensinou a ele o que era maçã, o que era banana, o que era andar, o que é papai, mamãe, o que é certo e o que é errado. Pois Maria não sabia da grandeza da alma que estava disfarçado ali. Então Maria cuidou dele com muito carinho.
Vamos lembrar também que Allan Kardec, em 1314, se eu não estiver errado com a data, ele foi um professor, ele foi um diretor, ele foi também um frade. Ele tinha muito conhecimento na época de 1314 e ele viveu até 1415, quando foi assassinado. Ele carregava uma grande sabedoria, uma imensa inteligência. Quando foi no ano de 1804, esse mesmo espírito nasce no mundo físico. Ele teve o colo da mamãe, ele precisou ir para a escola, ele aprendeu a andar, a falar, ao que era maçã, o que era pera. Ele teve professores como Pestalozzi, que o auxiliou. Durante 50 anos, ele desenvolveu matemática, filosofia, foi professor, e somente no ano de 1854, com 50 anos de idade, é que ele começou a se aproximar da doutrina dos espíritos. Mas em 1300 ele já tinha uma boa experiência no mundo físico sobre a vida espiritual. E no mundo espiritual, ele é um dos espíritos que caminha junto com Jesus, conforme Hilário e conforme o irmão X, relatando para nós essas informações. Mas a gente vê que eles nascem com uma memória simplesmente branquinha, sem absolutamente saberem nada. E é necessário, ao longo dos anos, estudarem, lerem, escreverem, porque dessa forma eles vão alimentando a memória física. E quando se alimenta a memória física, essas informações elas sobem para o mundo espiritual, e em contrapartida, o mundo espiritual traz informações complementando as ideias estudadas ou aprendidas no mundo físico. Se o indivíduo já foi um ser extremamente conhecedor daquele assunto, ele é aquele aluno que na sala de aula, depois do professor ter falado 40 minutos sobre uma matéria como matemática, física, e todo mundo da sala, quase todos levanta dizendo: professor, não entendi nada. E o professor bravo fala: como não, se eu estou há 40 minutos falando com vocês? E aí dois alunos levanta a mão e diz: professor, compreendi a matéria? Então essa diferença é que a alma, à medida que toma conhecimento das informações no mundo físico e alimenta a memória física, o mundo espiritual ou a sua memória espiritual começa a complementar os dados da memória física com os dados espirituais. É quando a gente está com alguma dificuldade, medita sobre o assunto, estuda o processo e de repente surge uma luz. Então, Nicolau Copérnico, Isaac Newton, Tesla, não são almas privilegiadas, mas são almas que, vindo de outros mundos, carregando grande conhecimento, ao estarem no mundo físico e alimentarem as suas mentes físicas com informações técnicas aqui, elas começaram a receber o flash das informações espirituais. Então é desse modo que aquela questão 118 do Emmanuel nos traz essa clareza quando perguntam a ele: como se registra as experiências do espírito em uma encarnação para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes? É que o espírito ele tem isso na sua intimidade. E nas novas reencarnações, à medida em que ele tem contato com a sabedoria que está sendo ali desenvolvida, ele desenvolve essa capacidade técnica trazendo informações do mundo espiritual. Vou trazer a lembrança dos exilados de Capela, que viviam num mundo extremamente elevado e por cometerem grandes faltas foram tirados daquele planeta. Estavam no mundo espiritual lamentando, e Jesus precisando de
espíritos evoluídos para ajudar no desenvolvimento do planeta Terra, vai a esses espíritos e os convidam a nascer no mundo físico primitivo para que eles pudessem ter a condição de corrigirem os seus passados, mas ao mesmo tempo auxiliar na evolução do planeta. Vamos verificar que ao longo de milhares de anos, eles foram vivendo no mundo físico, desenvolvendo as coisas à medida em que meditavam sobre um problema e iam buscando soluções, até achar as soluções para cada coisa, como a roda, o fogo e por aí afora. A moradia. Não são os espíritos nativos daquele planeta que dão conta de desenvolver isso, mas almas já amadurecidas, como vimos nos exemplos anteriores, que nascendo no meio da espiritualidade mais jovem, essas almas mais evoluídas, trazendo esse conhecimento na sua intimidade, ao se depararem com dificuldades, começam a meditar como resolver aquilo. Como já vivenciaram essas experiências em vidas passadas, as suas memórias começam a alimentar a memória física através da meditação, através da análise dos problemas, e assim a evolução vai surgindo. Indo em frente, nós vamos verificar que quando o espírito está num corpo já envelhecido, esse corpo se desfaz, mas o espírito se lança no mundo espiritual carregando toda a bagagem de conhecimento adquirida aqui, somada àquilo que ele já carrega das existências anteriores. Na questão 352 do Livro dos Espíritos, imediatamente ao nascimento recobra o espírito a plenitude das suas faculdades? Não. Elas se desenvolvem gradualmente com os órgãos. Então, é necessário que o espírito tenha o amadurecimento do corpo físico, o amadurecimento do campo cerebral, o trabalho de estudo para ele poder dar continuidade ao seu aprendizado e à lembrança do passado. Então, gradualmente, com o desenvolvimento dos órgãos, ele começa a ter lembrança das suas faculdades. O espírito se acha numa existência nova, preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe a capacidade cerebral. E aí eu entro numa observação em que os espíritos dizem que os corpos que apresentam deficiências mentais, no geral, são habitadas por espíritos extremamente evoluídos, que não soube aproveitar adequadamente a sua inteligência no mundo espiritual e nascem com uma deformidade no corpo físico para não poderem cometer os mesmos erros que no passado. Então eles dizem que o espírito se acha numa nova existência, preciso é que aprenda a servir-se dos instrumentos de que dispõe. E aí traz uma observação. As ideias lhe voltam pouco a pouco como as ideias de uma pessoa que desperta, que acorda e se vê numa situação diversa da que ocupava na véspera. Então, alguém dormindo, quando acorda, começa a recobrar o seu dia passado, o que aconteceu, mas naquele primeiro minuto de despertar, ela tenta localizar aonde se encontra. E aí, quem demonstra cientificamente essas observações que eu fiz, esse doutor Sérgio Felipe. Ele é um estudioso, um pesquisador, ele é espírita, ele tem trabalhos nacionais e internacionais. E um dia, aqui no ano de 2020, eu já trazendo essas informações do mundo espiritual, eu achei esse estudo dele. Convido a vocês, quem tiver a oportunidade, de ir no YouTube e assistir. Ele traz para a gente o seguinte:
que o corpo físico, o cérebro tem um momento que ele entra no estado delta, que é um estado de transe, adormecido, e depois ele entra no estado beta, de vigília. E ele nos explica que quando o cérebro está no estado delta, ele transfere informações do mundo físico para o mundo espiritual, e quando ele está no outro estado, ele está transferindo informações do mundo espiritual para o mundo físico. E dentro das pesquisas dele, ele disse que o cérebro muda de posição a cada 90 minutos. 1 hora beta, 90 minutos, alfa, 90 minutos, beta. E nessa mudança, o que vem acontecendo? A cada posição em que o cérebro se encontra, ele está ou fazendo download, trazendo informações do mundo espiritual para o mundo físico, complementando aquelas dificuldades, aqueles problemas, aqueles raciocínios, aquela meditação ou aquele estudo emblemático que estamos nele, ou há momentos que ele está no estado delta, que é meio que adormecido. Nessa hora ele está fazendo upload, ele está subindo informações do mundo físico para o mundo espiritual. E nessa hora o espírito, no seu campo de evolução no mundo espiritual, ele começa a comparar quais são as gravidades do mundo físico. E lá ele percebe, opa, aqui eu já sei, opa, aqui eu preciso completar essas informações porque eu ainda não tinha estudado esse assunto. E assim, cientificamente, o Dr. Sérgio vai nos mostrando como a coisa funciona. Vendo o vídeo, tem mais informações didáticas que aqui nós não conseguimos falar. E rapidamente indo para as outras questões, para que o nosso tempo não estoure muito, então nós verificamos que quando o espírito chega, nada ele traz. E quando ele parte, também nada ele leva a não ser o conhecimento. Então Emmanuel diz que a educação confere discernimento. Por que isso é importante? Porque olhando no dicionário, a educação é quando você se instrui, se educa, se aperfeiçoa, adquire conhecimento. E quando você confere é o mesmo que dar, e quando você tem discernimento, significa que é alguém que, depois de educado, adquiriu a capacidade de avaliar, tem clareza, sensateza, bom senso, capacidade para perceber a diferença entre o certo e o errado. Então, a gente vê que quem tem discernimento não é alguém amoroso, é alguém que sabe o que é certo e o que é errado, mas ele tem o livre-arbítrio de fazer as coisas da forma que ele achar melhor, seja prejudicando alguém em seu benefício, seja abrindo mão de seu benefício para auxiliar os outros. Aonde Emmanuel nos completa essa frase dizendo que o discernimento é a luz que nos ensina a fazer bem, todo o bem que precisamos fazer. Então, somente aquele que se instrui é que tem a capacidade de aprender coisas novas ou se completar com as coisas antigas. Eldi, mais 2 minutinhos só para me passar nas outras questões, ok? E aí, passando para a questão 100 e... Vou dar um pulinho aqui, cadê você? Na 119, como devemos proceder para dilatar a nossa capacidade espiritual? Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do próprio esforço, dentro da humanidade e do amor, do ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus ouve por bem instalar a nossa oficina de aperfeiçoamento para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. De uma forma resumida, depois a gente nas perguntas podemos trazer em detalhes, somente através do estudo é que é possível nós acharmos capacidade de dilatarmos o nosso
entendimento. Não há outra forma se não for pelo estudo. Na questão 120, pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Então Emmanuel corrige a pergunta dizendo, diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento espiritual. Porque como vimos na questão lá atrás, nós olhamos para alguém e achamos ele inteligente. Agora, se ele tem desenvolvimento espiritual ou não, é outra coisa. Porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo, porque se preocupa muito em desenvolver o lado intelectual, mas não trabalha o lado moral. E na outra questão, o meio ambiente influi o espírito, e ele diz que o meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória, com poderosas influências sobre a personalidade. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação. Aquele que tem conhecimento tem a tarefa de auxiliar esses que nasceram em situações difíceis, dando a eles, através de exemplos, um meio deles caminharem para uma vida melhor, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos que vivem na sua zona de influência. O que fazemos para aqueles que estão à nossa volta e que não sabem o que nós sabemos? E a última questão que eu vou trazer para nós, para devolver a palavra, é: o que se deve fazer para desenvolvimento da intuição? O campo do estudo perseverante, com o esforço sincero e a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Então, não há outra forma de trazermos a nossa sabedoria das existências passadas sem estudar. Não existe meio para isso a não ser o estudo. E Allan Kardec finaliza para nós dizendo que há pessoas que não têm nem tempo, nem aptidão necessária para um estudo sério e aprofundado e que aceitam sem exame o que se lhes ensina. O que caracteriza um estudo sério é a continuidade que se lhe dá. Qual a nossa disposição para estudarmos? Devolvo a palavra a vocês, Elde, e fico à disposição para as perguntas. Obrigado. Obrigada, Wagner, pelo estudo. Quem quiser fazer alguma pergunta ou alguma consideração, é só chamar. Vânia? Quero. Fala aí. Ô, Wagner, é muito interessante. Nossa, sua palestra foi muito boa. Sua exposição, seu estudo, excelente. Essa coisa da inteligência, ela é múltipla. Eu fico pensando o seguinte, se hoje eu sou inteligente para uma coisa, que eu estudei, uma faculdade, na área da saúde, eu tenho a impressão que eu vou nascer mais não sei quantos milhões de vezes para ir para a área da contabilidade, para a área de engenharia. Eu tenho que formar em todas essas especialidades para mim ter uma inteligência multifocal. Como a gente, igual você falou, a gente julga a inteligência do outro, por exemplo, admiração. Nossa, eu acho a Elde muito inteligente, pela minha. Por quê? Não, estou dando exemplo, sabe, Elde? Por quê? Mas também acho, viu? Por quê? Porque o conhecimento, o estudo, as coisas que ela vai adquirindo, então eu focalizo no meu padrão. Mas quando eu vejo que essas inteligências elas são tão variadas que a gente fica, às vezes, em um só campo e que a gente tem que diversificar. E outra coisa que você falou aí
é sobre o registro dessas experiências. Quem estudou um pouquinho de psicologia, a gente sente que fica no nosso subconsciente e que vai sendo exposto no consciente à medida que vai necessitado. Então, tem coisas que a gente faz naturalmente. Acho isso bacana também. Mas tem coisas que eu não sei de nada, não tenho nem ideia. E aí a gente vai procurando. Hoje, com a internet, você bate lá no Google, você adquire algum conhecimento. Mas foi muito interessante a sua exposição em todo esse campo, assim, que eu tenho que estudar muito, Wagner. É isso, é mais uma complementação. Tem umas perguntas, sim, de que a gente continua, como você falou, assim, para a gente chegar aqui, a gente já teve 15 milhões de séculos, ainda vai ter milhões de séculos para a gente chegar um pouquinho melhor. Então, a questão da lembrança, a doutrina ela é muito clara e objetiva. Como a gente viu, nós carregamos múltiplas reencarnações. E a doutrina diz o seguinte... Você está sem microfone, Wagner. Caiu aí, acertei aqui. Então, a doutrina ela é muito rígida e muito específica quando ela diz o seguinte: como nós temos múltiplas reencarnações, nós sabemos muita coisa, mas nós só vamos lembrar delas se estudarmos. Allan Kardec, eu tenho um material didático de algumas reencarnações dele, com o Hilário trazendo para a gente essas informações e com o irmão X. Eu ia colocar, mas o nosso tempo é estreito, então eu não trouxe. Ele tinha já uma grande sabedoria e a gente vai observar que ele nasceu numa família, precisou ir para a escola, fazer faculdade. Durante 50 anos ele trabalhou imensamente, mas ele não falava de vida espiritual. Ele só começou a lidar com a vida espiritual quando conseguiram convencer a ele dizendo que uma mesa respondia às coisas e ele foi ver o que era. Só a partir dali, durante 15 anos estudando, é que ele desenvolveu a doutrina. Mas a gente vê nos históricos que Hilário e o irmão X nos traz, ele é um espírito de alto grau de conhecimento, bem próximo dos missionários que Jesus indica para trazer, mas, no entanto, ele precisou estudar muito e se desenvolver muito para alcançar essa sabedoria espiritual que ele traz. Tanto que ele deixou lá: quem deseja tornar-se versado numa ciência, não importa se eu já fui um cientista na vida passada, tem que a estudar metodicamente, começando pelo princípio e acompanhando o encadeamento e o desenvolvimento de todas as ideias. E aí eu trago Emmanuel com uma outra observação que ela é muito importante, está no livro Consolador. O espiritista, para evoluir na doutrina espírita ou em qualquer outra ciência, necessita estudar e meditar por si mesmo, ou será suficiente frequentar as organizações doutrinárias esperando a palavra dos guias espirituais? E aí Emmanuel diz: é indispensável a cada um o esforço próprio no estudo, meditação, cultivo e aplicação da doutrina, bem como qualquer outra ciência, em toda a intimidade de sua vida. A frequência às sessões ou o fato de presenciar este ou aquele fenômeno, aceitando-lhe a veracidade, não traduz aquisição de conhecimento. E ele finaliza dizendo que um guia espiritual pode ser um bom amigo, mas nunca poderá desempenhar os vossos deveres próprios, nem vos arrancar das provas e das experiências indispensáveis à vossa iluminação. Daí surge a necessidade de vos preparardes individualmente na doutrina espírita ou em qualquer ciência para viverdes tais experiências com dignidade espiritual no instante oportuno. Então, 30 anos de casa espírita, frequentando as reuniões,
não nos coloca numa posição de conhecedor. 2 anos estudando a doutrina espírita, desde o início do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho de Jesus, e aí sim nós seremos mais capacitados do que 30 anos de reuniões públicas diariamente. É Wagner, isso. eu vou propor que a Elde faça a oração final. E se você puder, quem quiser fazer mais alguma pergunta, depois a gente, parando de gravar, poderemos usar esse tempinho. Pode ser, Elde? Pode, assim, mas se alguém quiser falar mais alguma coisa rapidinho, eu acho que sem problema. Eu estou, Alguém, eu estou disponível, eu estou de alguém, quarentena, tá, gente? Então eu estou disponível. alguém, alguém quer fazer alguma consideração para a Tá bom. gente passar para a prece? Isso. Então, a gente vai fazer a prece, né, de encerramento, agradecendo aí ao Wagner pelo estudo, obrigada. Agradecendo também a participação, né, de todos, muito obrigada a todos. Então, a gente passa para a prece de encerramento. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos que coordenam o Grupo Espírita Maria Francisca Rocha, trabalhadores da Seara de Jesus, pedindo a proteção para continuarmos perseverando no caminho do bem, confiando que Jesus nos ampara em todos os momentos e que a nossa fé se fortaleça cada vez mais. Obrigada, Mestre amado, por todas as oportunidades e que possamos perseverar no aprendizado, estudando bastante, desenvolvendo o nosso lado intelectual, para podermos também ter condições de acessar os nossos sentimentos no nosso coração, através do discernimento, da razão, do bom senso, e que nós sigamos firmes no caminho que o Senhor convida todos nós a seguir. Obrigada, Mestre, esteja conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amém. É isso, gente. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, né? Obrigado, Wagner. Obrigada, gente. Aline, obrigada ao Pedro, que tocou. Aline, Eu que agradeço. Pedro também. Obrigada, Aline. Eu que agradeço. Um abração para todos, boa noite para todos. Abração, gente. O que alguém quiser fazer agora alguma pergunta, o Wagner está disponível, eu acredito, porque ele está de quarentena. Então, assim, estou disponível e tenho bastante material aqui, porque o assunto ele é muito extenso. É verdade. Eu vou precisar de sair agora, tá, gente? Está no meu horário aqui. Mas aí, vocês, quem quiser continuar, né, Vânia? Aí, eu vou fazer mais uma perguntinha. Ô, Wagner, quando você mostrou... Boa noite, gente. Ô, Aline, se você quiser, pode... Quando você mostrou aquele velhinho, né? Eu lembrei do Alzheimer. A pessoa adquiriu tanto conhecimento. Eu tenho uma amiga que ela tinha um monte de faculdade, uma pessoa inteligentíssima. Ela hoje não reconhece mais nada, não, é outra pessoa. Esse conhecimento ele está guardadinho dentro, né, do espírito. Mas que doença lamentável que a pessoa esquece tudo que adquiriu, e jovem, tem 50, 60 anos, assim, hoje 50 anos é jovem, né? Então, assim, o físico, muitas vezes, igual você falou, vê uma pessoa com uma deficiência mental, aquilo ali fica ofuscado, né?
a sua inteligência, porque talvez usou a inteligência no tempo passado mal usada, e dessa vez ele vem com um comprometimento físico para não desenvolver e não continuar a ter vamos assim, ganhar menos para pagar, né? Para pagar em termos assim, para não contrair mais dívidas para o futuro, tá certo? Então, o Alzheimer, então, o que você tem a falar assim? Tem mais alguma coisa? Tenho sim. Não só o Alzheimer, eu tenho um estudo que ele refere-se aos problemas das doenças. E aí eu tenho os fontes, material didático da doutrina espírita, mostrando Céu e Inferno, Livro dos Espíritos, André Luiz e Emmanuel. Com as minhas palavras de forma resumida, porque eu não vou conseguir trazer as fontes, que de certa forma está fácil aqui, mas a gente consumiria um tempo. Toda e qualquer doença, ela tem dois motivos. O primeiro, programado no mundo espiritual, conforme, por exemplo, a reencarnação de Segismundo. Quem já leu aquele livro, Os Missionários, se eu não estiver enganado, né? Lá fala que Segismundo, aos 50 anos, ia ter um problema cardíaco, porque ele, quando tirou a vida de Adelino, na existência passada, feriu Adelino, matando ele, e que essa doença seria um problema para ele. Então, como eu vi aquele texto lá a primeira epístola de Pedro, que diz que o amor cobre uma multidão de pecado. Eu tenho um outro exemplo aqui, que é o seguinte: o sujeito ele tinha que passar por um grave problema, e isso está escrito inclusive dentro da literatura espírita. No passado ele moía os braços dos seus empregados, dos seus escravos, e aí ele veio, reencarnou e perdeu só um dedinho em vez de perder o braço todo que estava programado. É o amor cobrindo uma multidão de pecados. Nós vamos ter aqui um exemplo que eu trouxe, eu deixei anotado aqui, que é esse cientista aqui. Ele é extremamente inteligente, extremamente sábio, e o que acontece? Olha só a juventude dele. Ele era um jovem, bem sadio, caminhava, chegou numa determinada idade, ele começou a apresentar doenças físicas, ele foi se debilitando até ficar dentro de uma cadeira de roda, não falava, só ouvia e se comunicava através de piscar de olhos ou alguma coisa nesse sentido. Mas a inteligência dele ficou intacta e ele não acreditava em Deus. Faleceu desta forma. E a gente vai ver que não só essa inteligência, ela é preservada, porque como a gente vê nesse desenho, o espírito ele está num corpo físico e ele alimenta a memória física. Mas a memória física está o tempo todo conectada na memória espiritual e trazendo as informações que existem lá para cá, através do estudo, e levando as coisas novas que ele aprende aqui para a sua memória espiritual. Então, quando ele parte deste mundo para outro, como a gente viu aqui, ele leva para este mundo toda a sabedoria daquilo que ele adquiriu. Então ele chega aqui no mundo novo só o espírito, mas ele carrega todo o seu conhecimento porque está com ele. Ele cria um corpo espiritual, reencarna muitas vezes, e quando ele parte deste mundo, ele leva toda essa sabedoria. O que ocorre é que, como a gente vê no quadro, é que a sabedoria ela só é adquirida, ela só é trazida do mundo espiritual para cá à medida em que a alma estuda. Mas quando uma pessoa está com Alzheimer, quando uma pessoa tem deficiência física e ela fica fora do nosso mundo,
A doutrina espírita nos relata com clareza, e isso está anotado no Céu e Inferno. A alma, ela tem plena consciência das coisas. O que acontece é que ela não tem o instrumento para se manifestar. Por exemplo, o bebê, ele vê o mundo pelos olhos. Mas se os olhinhos do bebê tiverem uma deficiência física, não significa que o espírito é cego, mas o aparelho que ele utiliza não o permite ele ver. Como, por exemplo, nós estamos nos vendo através da internet, mas fisicamente nós não podemos nos tocar porque a distância não permite e o instrumento que nos faz comunicar não leva à sensibilidade. Então nós temos limitações de ver-nos, conversarmos, mas não somos capazes de tocar. Vamos ver no exemplo daquele senhor que ele era uma pessoa completamente possuidora de todos os sentidos. Ele ouvia, falava, caminhava, corria, e chegou um tempo que a estrutura física dele se tornou inabilitada. É como um carro novo que, com o passar do tempo, vai ficando destrambelhado. O motorista, ele é perfeito, ele sabe dirigir bem, mas o carro já não responde aos comandos corretamente. Então, como eles dizem, o corpo físico é só um disfarce com que o espírito chega no mundo. E aí esse corpo físico vai depender da postura do indivíduo. Eu trouxe um outro exemplo, que são essas pessoas. Observem o quanto de força e o quanto de músculo existem nessas pessoas. Mas se a gente entregar para essas pessoas uma prova de física, de química, de biologia, será que elas são capazes de resolver isso? Porque são almas que, como a gente vai perceber, se preocupou em desenvolver o lado físico, mas e o lado intelectual? Sentar numa cadeira durante horas, estudar, fazer cálculos matemáticos, será que elas teriam tempo para isso, já que elas se dedicaram a fazer outras atividades? Então, nós vamos observar que a limitação do ser espiritual não é ele que fica cego, mas é o corpo físico que ele usa, que, por alguma razão qualquer, ou já vem do mundo espiritual com a deformação, ou adquire ela aqui. E a gente vai lembrar do Chico Xavier. Quanta bondade, quanta sabedoria ao longo da sua existência, mas a gente vê que durante a sua vida ele sempre apresentou problemas de doença física. Por quê? O que motivou isso? E aí a gente precisa lembrar que as almas, elas renascem muitas vezes, milhares de vezes, e nos processos reencarnatórios, as almas carregam créditos e débitos. E no mundo espiritual, as almas se programam para renascerem e experimentarem determinadas dificuldades. Olha só o que fala no Livro dos Espíritos. Quando o espírito volta à vida anterior, lá no mundo espiritual, diante dos seus olhos se lhe estende toda a sua vida pretérita. Ele vê as faltas que cometeu e que deram causa ao seu sofrer, assim como de que modo as teria evitado. Reconhece justa a situação em que se acha e busca então uma nova existência capaz de reparar. Escolhe provas análogas às de que não soube aproveitar ou lutas de que considere apropriadas ao seu adiantamento. Então a gente vê o Chico Xavier uma pessoa que carregava várias enfermidades em que a gente vai compreender que no mundo espiritual ele fez aquelas escolhas para corrigir algo do passado. Não foi as suas atitudes no mundo físico que causou as doenças dele. Diferente daquele, por exemplo, que consome alcoólico e que ao longo de alguns anos
apresenta um problema de cirrose, aquele que consome tabaco, ao longo de alguns anos, apresenta problemas pulmonar, então é justificado aquela doença. Mas e essas que surgem sem uma razão aqui? Tá bom. Muito obrigada. Acredito que a gente já passou aí bastante. Se alguém quisesse fazer mais alguma pergunta, eu acredito que já teria feito. Então, nós vamos te liberar, né? Agradecendo, então, pelos esclarecimentos, pelo seu estudo que trouxe para nós, né? Como uma semente de feijão, para que ela brote e cada vez expande mais na harmonia do universo, aí trazendo flores e frutos. Tá bom? Muito obrigada, Ok. Wagner. Então, um abraço na Aninha aí. E Pode boa noite a deixar. todos. Boa noite a todos. Boa Obrigada, noite. Aline. Obrigada, gente. Boa noite. Tudo Boa de noite, bom. obrigada. Tchau, gente. Fique com Deus. Até semana que vem, hein? Vamos persistir, vamos persistir. Vamos estudar, né? E tchau, então. Fique com Deus.